Olá! Eu estou com vocês hoje, substituindo a nossa querida Mara Leme, que está impossibilitada de estar hoje em São Paulo por motivos de todo o transtorno com greves, impedimentos nas estradas. Meu nome, como vocês já sabem, é Ruth Vilela de Andrade e a nossa entrevistada de hoje é a nossa querida Letícia Junqueira. Como vai, Letícia? Tudo bom, querida? Tudo bem, Ruth. É um prazer enorme estar com você aqui. Para nós é uma honra imensa receber pessoa tão importante, com um trabalho tão digno, tão maravilhoso como a ecoterapia. O prazer é meu de estar aqui e agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto que faz tanto bem a tantas pessoas, né? Sem dúvida, Letícia. Então, vamos contar um pouquinho para os nossos amigos o que é a ecoterapia, como é que surgiu a ecoterapia e o que é realmente o processo todo do tratamento com a ecoterapia. Bom, a ecoterapia surgiu com Hipócrates antes de Cristo, o pai da medicina, no ano antes de Cristo, né? Então é uma terapia muito antiga. Se deu destaque com Liz Hartel, que foi uma vítima de poliomielite, né? E ela foi vice-campeã em adestramento equestre. Atualmente a gente tem no Brasil alguns centros, mas iniciou com a Anjo Brasil em 1989. Nossa, né? é jovem, né? Aqui no Brasil 1989. Isso é mesmo, aqui no Brasil é. E eu atuo em 2 centros, né, na Walking Ecoterapia e no Jockey Club de São Paulo. Ah, quer dizer que você tem 2 centros de ecoterapia e esses 2 centros de ecoterapia são localizados em cidade de São Paulo? Não. Sim, os 2 são localizados na cidade de São Paulo. Sim. Um atualmente tem 150 crianças e o outro tem já 48 crianças. Que maravilha, Letícia. Eu falo crianças, mas são praticantes, né? Porque são a ecoterapia é uma forma de até carinhosa. Entendi. Existe uma faixa etária para as pessoas buscarem a ecoterapia e qual tipo de problemas ou ansiedades ou que tipo de paciente você atende? A faixa etária inicial é 2 anos, nós colocamos isso. É claro que uma criança que tenha um porte grande, ela não precisa esperar até os 2 anos, né? Isso vai da avaliação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é sempre responsável para dizer se o praticante está apto ou não a realizar a ecoterapia, né? E não tem limite de idade, a menos que não tenha nenhuma contraindicação. A ecoterapia atualmente ela é indicada para o ser humano como um todo, mas principalmente nas partes que precisam reabilitar, a parte física, a parte psicológica, a parte cognitiva, comportamental e social. Entendi. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Como é que vai agir esse trabalho de interação homem-cavalo e de que forma isso acontece, uma melhora ou uma possível cura? Não sei. São várias partes, né? Então, na parte física, por que o cavalo ele possui esse benefício para o indivíduo? Porque o cavalo ele tem um movimento tridimensional, que é para cima e para baixo, para frente e para trás, e de um lado e do outro. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, ele é o único animal que possui movimentos que vão estimular o indivíduo como se ele estivesse andando corretamente, porque o andar do cavalo é 95% semelhante ao andar do homem. Olha, né? que interessante. Então, a partir do momento que o indivíduo está no dorso do equino, o equino transmite estímulos para o seu quadril, que passam pela coluna, medula espinhal, chegam no sistema nervoso central. Então, em 30 minutos de terapia, vão passar esses estímulos, ele recebe de 1.800 a 2.200 estímulos para o sistema nervoso central, que se processa em forma de reação adaptativa de postura, né? Ao mesmo tempo que chega esse estímulo para o sistema nervoso central, estimula também o sistema vestibular, que eu vou explicar um pouquinho, senão nosso ouvinte não sabe. O sistema vestibular
ele é um órgão que ele é responsável pelo equilíbrio e pela cognição do indivíduo, né? Então, o equilíbrio, a pessoa estar ereta, andar com segurança. O cognitivo, o que que é? É o aprendizado, mas é tanto o aprendizado motor como o aprendizado na escola, o aprendizado do que eu estou fazendo, como o indivíduo está se movimentando no espaço. Então, é todo esse aprendizado. Então, automaticamente, só do indivíduo estar em cima do cavalo vai estar sendo estimulado essa parte, né? Então, o cavalo proporciona benefícios tanto na parte física como no aprendizado escolar, né? O aprendizado dele tá sabendo agir e pensar ao mesmo tempo, que principalmente hoje na cidade agitada, a gente perde um pouco do nosso sentido, do que nós precisamos fazer, porque nós recebemos pouco estímulos da natureza, né? Então o cavalo ele ajuda a reorganizar isso. Entendi. Né? Letícia, e fazendo uma parte, como é que surgiu e quando surgiu em você essa vontade de entrar e de iniciar esse trabalho maravilhoso de ecoterapia? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, desde criança que eu e minha família nós somos apaixonados por cavalos, né? E eu me formei em fisioterapia, né? E aí eu falei, eu preciso colocar o cavalo na minha vida e na minha profissão. Então foi desta forma que eu falei, é essa atividade que eu vou fazer, mesmo porque eu me sentia muito bem em estar com o cavalo. E conforme eu fui vendo, eu tenho 17 anos de profissão, conforme eu fui vendo que aquilo dava muito certo e que beneficiava muito, assim, pessoas que mexem, às vezes um dedinho, chegam assim, mexendo o dedinho, começam a se movimentar, passam a andar, né? Pessoas que não comem, não falam, o cavalo ajuda na melhora de tudo isso. Então, assim, eu fiquei realmente fascinada, né? Porque eu ia ter uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é o cavalo, junto com a minha profissão. E dentro de São Paulo, gente, isso é o mais importante, dentro de São Paulo, porque a Letícia, como já nos falou, ela atua no Jockey Clube de São Paulo. E a outra ecoterapia fica onde, Letícia? Fica perto de Interlagos. Perto de Interlagos, gente. Então perto aí fica a dica. Fica a dica aí para vocês que tem vontade de fazer um trabalho com o cavalo, de aprender até uma postura, como a Letícia acaba de nos dizer. O cavalo é importante até para firmar a autoestima, a segurança e tudo isso, até mesmo problemas mais ligados a... Hoje, atualmente, nós fazemos até um trabalho para profissionais aprenderem a ter liderança. Liderança, né? gente. Olha que coisa incrível. Isso é maravilhoso. Vamos convidar as pessoas a conhecerem mais isso daí. Letícia, sabe o que eu estou tendo uma ideia? Vamos fazer um programa lá no Jockey e vamos mostrar tudo isso para as pessoas, para os nossos amigos aqui. Eu acho que vocês estão querendo isso, não é? Vamos, Letícia, mostrar? Será um prazer mostrar cada etapa, cada... isso vai ser maravilhoso. Patologia que eu posso falar, Exatamente. ou mesmo essa parte de liderança. Ou, atualmente, muitas pessoas que residem em São Paulo têm muito a chamada síndrome do pânico. Meu Deus, eu tive síndrome do pânico. É feio, tanto é duro. Muito difícil. E aí, onde é que a ecoterapia auxilia na síndrome do pânico? Porque é um processo muito complicado e até neurológico, não é? Como é que acontece isso, Letícia? O que acontece assim, o cavalo, ele tem uma relação muito boa com o indivíduo, porque o cavalo é um ser que vive em manada. Na falta dos seus semelhantes, ele passa a se relacionar com um homem, né? Isso. E o cavalo é um animal livre de qualquer preconceito. Então, a partir do momento que o indivíduo... Porque ele não tem ego. Exatamente. Bom, o cavalo... que maravilhoso isso. E ele é o terapeuta da alma, né? Sem dúvida. Mas nos casos da síndrome do pânico, o que acontece? O indivíduo, ele faz a terapia. Na terapia, nós trabalhamos muitas técnicas de respiração,
muito contato, aumentamos o contato corporal do praticante com o corpo do cavalo. E fazemos também exercícios. Então, já no andar do cavalo, que proporciona um exercício, então nós vamos ter a liberação da serotonina e da endorfina. A serotonina é o hormônio da felicidade, né? E também, conforme colocamos o contato, aumentamos, por exemplo, fazemos transferências posturais, colocamos o corpo do praticante, abraçar o cavalo, deitar no cavalo, nós liberamos a ocitocina, que é o hormônio do amor. Ai, né? Que lindo. Então, a síndrome do pânico, ela desregula as substâncias químicas cerebrais. Então, nós trazemos o indivíduo ao seu ambiente, junto com a natureza, né? Resgatamos os estímulos e aí organizamos os hormônios para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Que lindo isso, Letícia. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre uma frase que você colocou no seu site, no Facebook, que você diz assim: o paciente troca 2 pernas por 4. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei muito interessante isso. Como é que é? E aí proporciona... O que acontece? Quando chega, por exemplo, um praticante que tem uma lesão medular, e por exemplo, por um acidente de carro, ele sentia essa liberdade de movimento, o andar, né? E o cavalo possui 95% da deambulação igual a do homem. Então, a partir do momento que o indivíduo que perdeu os movimentos, então você imagina o que não significa para ele estar num ser vivo de 400 quilos, que passa pra gente poder, elegância, nobreza, né? Então, o cavalo, ele possui um movimento aonde o indivíduo que tem as 2 pernas paralisadas consegue, com as 4 patas do cavalo, sentir a liberdade de movimento novamente. Além da liberdade de movimento, ter a visão ampla, enxergar o mundo de uma forma mais nobre, né? Porque ele vai estar no alto, né? Então ele sente muita liberdade e toda a movimentação de como ele estivesse andando corretamente. É isso que passa para ele, que passa para o indivíduo. Então, aumenta a autoestima, melhora a motivação, dá toda uma sensação. Bom, Letícia, a gente teria que ter pelo menos algumas horas para conversar sobre esse assunto espetacular, maravilhoso, porém nós estamos com 4 minutos apenas e eu vou te fazer umas perguntas rápidas para você dizer aqui para o nosso telespectador. O seguinte, há quanto tempo você está dentro da ecoterapia? E também, qual o público-alvo do seu trabalho? Quem é que deve procurar a ecoterapia? Eu estou há 17 anos na ecoterapia. O público-alvo são praticantes com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, distúrbios alimentares, distúrbios na fala, distúrbios no comportamento, traumatismo crânioencefálico, pessoas com síndrome do pânico, que tem algum distúrbio psicológico, né? Então, qualquer patologia que tenha alteração na parte física, na parte psicológica, cognitiva, social e comportamental. Quem é que pode te procurar, Letícia? Quais são as pessoas que podem... Letícia, olha, estou precisando de um trabalho de ecoterapia. Quem são essas pessoas? Quem é que vai te procurar? Geralmente são os pais dos praticantes, né? Ou o próprio praticante, eles podem me procurar por e-mail ou me ligar, qualquer pessoa, porque eu atendo pessoas que podem estar custeando o tratamento e pessoas que não podem estar custeando o tratamento. Entendi. Agora, para finalizar, eu gostaria de uma atenção sua para aquela câmera e dizer para nós agora o seu contato, o seu e-mail, enfim, o seu contato, para as pessoas procurarem você. Como é que faz? Bom, o meu e-mail é ecoterapia@jockey.sp.com.br
ou o telefone 77515483. 011, não é? 011. Tá ótimo. Então, muito obrigada, Letícia. Nós ficamos imensamente agradecidos e felizes em termos você aqui com a gente. E vou te convidar para participar do nosso segundo bloco agora com vocês. Não sai daí, me espera que voltamos já já com a Letícia Junqueira. Até já!